Olá, muito boa noite para você. Câmara aceita denúncia de assédio contra Marquinhos das Bananas e abre processo que pode cassar o mandato do vereador. Macro-região Noroeste avança para a onda verde do Minas Consciente. Secretário Estadual de Saúde diz que menores de 18 anos serão vacinados a partir de setembro em Minas. PRF apreende maconha e crack que estava sendo transportada em veículo na BR-365. Polícia deflagra a Operação Del Rey, que combate o tráfico de drogas. As expectativas de aumento nas vendas no comércio para o Dia dos Pais. Carnes continuam com preços em alta em Patos de Minas. Futebol. Atlético perde para o Bahia, mas garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vanderlei Luxemburgo é apresentado pelo Cruzeiro e diz que Raposa voltará para a Série A. Tem ainda análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Tomaram posse nesta quinta-feira em Patos de Minas o novo chefe do 10º Departamento da Polícia Civil e também o delegado regional. Felipe Colombari deixa o cargo de chefe do 10º Departamento de Polícia Civil e foi designado a Uberaba. Em Patos de Minas, Colombari comandou importantes operações, que culminou com índices satisfatórios e desdobramentos. Nós largamos o departamento como mais produtivo do estado de Minas Gerais, fruto de uma equipe unida, coesa e que tem como foco principal aquilo que é primordial na Polícia Civil, a investigação criminal. Quem ocupará o lugar é Dr. Jean-Pierre. Meu histórico mais recente é na Corregedoria da Polícia Civil, mas também fui delegado adjunto do Departamento de Montes Claros, fui delegado regional adjunto em Montes Claros e já estou aí beirando os 20 anos de polícia. Jean-Pierre comandará o 10º Departamento de Polícia Civil pelos próximos anos e, como em toda gestão, promete mudanças nas delegacias. O investimento nosso, sobretudo, será na qualidade da investigação policial. Nós queremos fazer um somatório de nossas atividades, a atividade da Polícia Militar, do Ministério Público, do Poder Judiciário, de forma a fazer com que a sensação de segurança pública chegue ao cidadão do Alto Paranaíba. Essa é a nossa pretensão, esse é o nosso projeto. Pretendemos, sobretudo, aperfeiçoar a questão dos recursos humanos, das estruturas da Polícia Civil na região e priorizar a qualidade de atendimento ao cidadão. Nós percebemos que há uma certa deficiência no quantitativo de material humano e isso tem impactado na qualidade do atendimento ao cidadão. E pretendemos brevemente reverter essa situação com metodologias de gestões modernas. Dr. Flávio, já delegado regional, também tomou posse. É uma honra eles virem aqui referendar os nossos nomes para poder tocar e gerir, né, a Polícia Civil nesses 13 municípios com a população superior a 315 mil habitantes e tendo como objetivo maior prestar um bom serviço, um serviço de qualidade à população, uma apuração firme, né, a demonstração dos indícios suficientes de autoria, da existência do crime, para que realmente o Ministério Público e o Poder Judiciário possam estar fazendo o papel deles e conseguir a condenação dos autores de crimes. Para o chefe de Polícia Civil de Minas Gerais, um novo ciclo se inicia. São 2 colegas que agora assumem esta região, colegas muito capacitados, com um comportamento profissional de profunda retidão, uma experiência larga em serviços importantes. Então estamos confiantes de que, sem sombra de dúvidas, toda a comunidade, toda a região, toda a Polícia Civil e o sistema, digamos assim, os outros órgãos também do sistema de justiça ganharão com esses 2 novos colegas aqui assumindo essa região. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta quinta-feira na BR-365 em Patos de Minas 7 quilos de maconha e 1 quilo de crack. O flagrante foi realizado pelo GPT da PRF. As drogas estavam sendo transportadas no interior de um veículo. O motorista de 39 anos de idade admitiu ser o proprietário dos materiais, afirmando ter adquirido a maconha e o crack na cidade de Uberlândia e que levaria as substâncias para serem comercializadas em Botumirim. A Polícia Civil deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas que vem sendo realizado entre Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. As ações resultaram em apreensão de maconha e também na prisão de um suspeito.
Ao todo, a Polícia Civil cumpriu 8 mandados de busca e apreensão divididos entre Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. A investigação é do Dr. Iago, delegado de Carmo do Paranaíba, responsável pelo monitoramento realmente de traficantes que vinham pegando droga em Patos e levando para Carmo do Paranaíba e serem comercializadas lá. Então é uma investigação que demandou aí alguns dias, com elementos que foram firmes para convencimento do Poder Judiciário na expedição dos mandados. Em Patos de Minas, os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 bairros. Jardim Panorâmico, bairro Nossa Senhora de Fátima e Jardim Esperança. Na capital do milho, nada de ilícito foi encontrado, mas em Carmo do Paranaíba, 2 tabletes de maconha foram apreendidos, entre os diversos objetos, e uma pessoa presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. No Carmo do Paranaíba, que era o real traficante a ser apurado, né, a Polícia Civil lá, né, conseguiu localizar certa quantidade de maconha e outros indícios que demonstram realmente o tráfico de drogas entre essas 2 cidades. Os trabalhos investigativos têm como objetivo desmantelar grupos associados que promovem o translado de matéria ilícita entre as cidades de Patos de Minas e Carmo do Paranaíba. A ação é um desdobramento de trabalhos de inteligência que iniciaram em abril de 2021 e conta com até o momento 9 presos pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico. Aqui nós tínhamos, na verdade, algumas pessoas que eram responsáveis pela remessa da droga daqui até lá, como o taxista e outras pessoas envolvidas. Então foram angariados elementos que vão servir para essa investigação. Então vamos analisar todas essas provas que foram colhidas hoje, né, juntando com o que lá em Carmo do Paranaíba já havia sido reproduzido, né, e para ao final realmente apontar o maior número de pessoas possíveis, né, com prisões e todas as demais diligências. Depois do intervalo aqui no News, as expectativas de aumento nas vendas do comércio para o Dia dos Pais e carnes continuam com preços em alta em Patos de Minas. Faltando pouco para o Dia dos Pais, a expectativa do comércio patense é de boa movimentação nas vendas de presentes, mesmo com os impactos da crise econômica em meio à pandemia. O Dia dos Pais está chegando e ainda estamos em um cenário de pandemia e de crise econômica. Nesse contexto, será que as pessoas pretendem comprar ou já compraram algo para seus pais? A gente já comprou um chinelo para dar para o meu pai. Eu já comprei, eu compro sempre antecipado. Gastou muito ou pouco dessa vez? Pouco. Com a situação atual não tem como gastar muito. Na faixa de R$100. A intenção de compra para o período é positiva. Conforme demonstra a pesquisa de intenção de consumo da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Minas Gerais, 40,9% dos consumidores mineiros pretendem ir às compras em agosto. Em julho, esse índice foi de apenas 32,4%. Por outro lado, 59,1% responderam que permanecerão cautelosos e irão realizar investimentos para garantir sua segurança futura. Nós estamos aí entrando num período em que a gente já percebe a movimentação, né? As pessoas já começam, então as melhores expectativas possíveis, né? Nós acreditamos que com certeza será melhor que 2020, né, deve aproximar o que aconteceu em 2019. As pessoas estão mais otimistas, né, digamos assim, e vão presentear sim. O mercado vem se recuperando nesses últimos meses e a esperança de aquecimento vem justamente nas datas comemorativas, como foram no final de 2020 e no Dia das Mães deste ano. O Dia dos Pais é igualmente importante para essa recuperação. O Dia dos Pais fica atrás do Dia das Mães, mas é uma data bastante relevante para o comércio, sim. E como sempre, a maior movimentação acontece mesmo no sábado, na véspera ali, quando muita gente deixou para a última hora ou não teve tempo aí durante a semana para poder fazer a compra dos presentes, né? E acaba, né, promovendo uma maior aglomeração ali no comércio em si, como todas as outras datas aí comemorativas, né? Dia das Mães, Natal, sempre é a última hora que dá um movimento ainda maior. Na semana tem um certo aquecimento,
mas no sábado certamente a movimentação é muito grande. Por falar em compras, o preço da carne bovina vendida nos estabelecimentos comerciais em Patos de Minas continua em alta e, junto com ela, as de frango e também a suína. À exceção da carne bovina, que tem apresentado alguma estabilidade nos valores, a carne de frango e a suína também estão nas alturas. O quilo do filé de peito, por exemplo, subiu de R$ 15,82 para R$ 18,00 e R$ 19,90. O quilo do frango resfriado, que era de R$ 9,81, subiu para R$ 10,75. Já na carne suína, encontramos o quilo do lombo na faixa de R$ 25,90. Tem um pouquinho de aumento de frango, está mais difícil, o frango está aumentando bastante. O boi está subindo, mas nem tanto. Situação que pesa no bolso do consumidor, visto que sem alteração no salário e a inflação disparada, precisa recorrer aos produtos mais baratos. A carne vermelha é padrão, né? Geralmente o pessoal às vezes deixa de comprar, mas sempre final de semana, meio de semana, a carne vermelha é padrão, não tem como esquecer ela não. O churrasco de fim de semana com aquela carne bovina está ficando cada vez mais difícil de acontecer por causa justamente do preço, né? Em instantes aqui no News, tem sortudo faturando prêmio em Patos de Minas. Vamos falar de futebol. Vanderlei Luxemburgo é apresentado pelo Cruzeiro e evitou falar de risco de rebaixamento. E o Atlético perdeu para o Bahia, mas garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético foi derrotado pelo Bahia por 2-1 na noite de ontem pela Copa do Brasil, mas está classificado para as quartas de final da competição. O Galo venceu o primeiro jogo por 2-0, o que lhe deu aí a vantagem de poder perder e ainda assim avançar. No primeiro tempo só deu Bahia. Os donos da casa abriram o placar aos 11 minutos. Rodriguinho toca no meio de campo para Rossi, que confiante, domina no peito e chuta forte contra a meta de Everson, que comete falha no lance e acaba tomando o gol. O Bahia ainda teve outras chances na primeira etapa com vários lances perigosos, que poderiam ter até ampliado a vantagem. Mas o segundo gol só saiu nos acréscimos, aos 53 minutos. O ataque do Bahia avança pela esquerda e no cruzamento, a bola encontra Juninho Capixaba, que cabeceia para a rede, fazendo 2-0. O segundo tempo começa com o Galo melhor em campo e pressionando mais. O resultado levaria a decisão para as penalidades, mas aos 17 minutos, Dylan Borreiro recebe pela direita e cruza redondinho para a área, onde Vargas sobe nas costas de Nino Paraíba, cabeceando no cantinho e garantindo o time na próxima fase. Cuca fez uma avaliação crítica do confronto, em que mesmo com a larga vantagem, o time mineiro sofreu para conquistar a vaga. Você vê que o Bahia no primeiro tempo pôs um ritmo muito forte, e ele não conseguiu manter esse ritmo no segundo tempo. Nós imprimimos um ritmo forte na segunda etapa, não encontramos esse ritmo no primeiro. Poderíamos até ter empatado o jogo e virado pelas ocasiões que tivemos no segundo tempo, mas é um jogo diferente, não é um jogo do Campeonato Brasileiro, que valem os 3 pontos e você tem tempo para ganhar. Era um jogo diferente, que o adversário teve a eficácia, jogou melhor, mas contou com a sorte de nós falharmos no primeiro gol. E aí muda tudo. Aí fica por um gol, né? Encontrou o gol, uma jogada pela esquerda, o cruzamento, jogada bonita, o 2-0. E nós no intervalo mudamos, né? A equipe em 3 peças e os que entraram ajudaram bastante a equipe a fazer um jogo diferente e bem melhor do que a primeira etapa. O treinador falou também sobre os recorrentes primeiros tempos ruins do time na maioria dos jogos. O jogo a gente não tem não se trata de ser um primeiro tempo ruim, hoje foi, mas o Atlético Paranaense não foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo que não foi melhor do que o adversário, mas tampouco pior. Com o Flamengo nós fizemos um primeiro tempo que foi muito melhor que o adversário, então isso não é uma coisa que acontece sempre, né? Às vezes você faz um tempo melhor do que o outro, como foi no caso hoje. O segundo tempo foi bom, o primeiro não. Pois é, o Atlético volta a jogar no domingo, às 16 horas, contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, mas pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai ficar esperando aí o adversário da próxima fase da Copa do Brasil, para então saber quando é que essa partida vai ser realizada, ou as partidas, né, serão realizadas.
No Cruzeiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira e trouxe na bagagem um discurso bastante otimista, apesar das dificuldades que terá para salvar o time celeste. Em sua primeira coletiva, Luxemburgo evitou falar de rebaixamento e se mostrou otimista de que a Raposa voltará à primeira divisão. Não tem nenhum time que hoje não está na zona de rebaixamento, entre aspas, porque nenhum time passou daquilo já está fora do rebaixamento. Tem time que estão na frente. Mas nenhum time ganhou o campeonato e nenhum time tá ali que já fugiu, que vai fugir ou que não sei o quê. Então, tá o campeonato tá para nós. Para irmos para cima, e o meu pensamento é ir para cima buscar a classificação do Cruzeiro para a primeira divisão. Se eu ficar pensando igual você na terceira divisão, eu vou esquecer que eu tenho coisa boa para cima. Eu tenho coisa boa para cima, tá? E todos têm o mesmo problema. A história do futebol mostra que tem clubes que viram um turno na zona de rebaixamento e acabam ganhando o campeonato. Então, quer dizer, para mim, eu não quero pensar em zona de rebaixamento, eu quero pensar em conquista de campeonato. Quando você pensa em conquista de campeonato ou conquista da vaga para ir para a primeira divisão, automaticamente você está tirando o time da zona de rebaixamento. Então, por que eu tenho que ficar falando nela? Vocês podem falar, a função de vocês, mas não me interessa o que vocês falam. Interessa o que eu quero falar para os meus atletas. E para os atletas eu vou falar que nós temos pontos necessários, partidas que dão numeração necessária para a gente buscar uma vaga para a primeira divisão. Esse vai ser o nosso objetivo. Nós alcançamos esse objetivo, tudo que falou fica vago. Turno na zona de rebaixamento e acabam ganhando o campeonato. Então, quer dizer, para mim, eu não quero pensar em zona de rebaixamento, eu quero pensar em conquista de campeonato. Quando você pensa em conquista de campeonato ou conquista da vaga para ir para a primeira divisão, automaticamente você está tirando o time da zona de rebaixamento. Então, por que eu tenho que ficar falando nela? Vocês podem falar, a função de vocês, mas não me interessa o que vocês falam. Interessa o que eu quero falar para os meus atletas. E para os atletas eu vou falar que nós temos pontos necessário, partidas que dão numeração necessária para a gente buscar uma vaga para a primeira divisão. Esse vai ser o nosso objetivo. Nós alcançamos esse objetivo, tudo que falou fica vago. O técnico sabe dos desafios com toda a crise que o clube vivencia, mas disse ver condições de dar a volta por cima e de retornar à elite do futebol. Mudar. As dificuldades são imensas, né? Senão eu até não estaria aqui e a situação seria totalmente diferente. Mas não é um privilégio do Cruzeiro, né? É um privilégio de alguns clubes que estão na mesma situação. E na Série B, principalmente, tem alguns clubes que estão em situação, né? Claro que não é o Cruzeiro, o peso do Cruzeiro, né? Mas estão também em situações complicadas. Na Série A também tem clubes que estão também com dificuldades, né? Financeiras. Então isso pertence ao futebol brasileiro, não é uma novidade para nós. Nós vamos trabalhar isso com muita seriedade, buscando, dentro das dificuldades, o melhor para o trabalho. Você não tem dúvida nenhuma, porque a dificuldade existe, mas nós vamos buscar o melhor para o trabalho. O melhor para o trabalho é privilegiar aquilo que é necessário para você poder tocar um time de futebol. Isso é que nós vamos privilegiar. Lucha terá no próximo sábado o confronto diante do Brusque, fora de casa. E o treinador promete algo novo para essa partida. Eu já vou fazer alguma coisa, com certeza, olhando os jogadores que eu conheço, né? E já dando um desenho daquilo que eu penso para a equipe. Você não tem a dúvida que eu vou fazer. Não tem essa coisa de esperar, ter que esperar. Não tem que esperar. Cada jogo do Cruzeiro agora é um jogo decisivo. Nós temos que somar pontos, né? Então nós vamos jogar fora de casa. Então vamos ver como é que nós vamos armar a equipe para jogar fora de casa. Mas a cobrança que vai ser em cima disso que eu falei. Do clube e dos jogadores. O comportamento tem que mudar. Não pode tomar gol com facilidade. Primeira coisa que você tem que pagar um jogo de futebol é você não tomar gol. Se você não tomar gol, você está próximo de ganhar um jogo de futebol. Agora, se você tomar gol, você tem que fazer dois já fica mais difícil. Então, o mais importante é você não tomar gol, né? E de gol vai sair, vai surgir com certeza. Então, a gente vai trabalhar com a nossa experiência aí para que possamos aí montar uma equipe competitiva na segunda divisão. Essa para mim a grande sacada, é você botar uma equipe competitiva, identificando a segunda divisão, como ela funciona. Missão difícil aí do professor, né? Vai ter muita dificuldade, mas tomara que dê certo, né? E essa semana o Triângulo da Sorte premiou mais um sortudo em Patos de Minas. Confira aí. A região de Patos de Minas é pé quente e tivemos mais um vencedor do Triângulo da Sorte no primeiro prêmio do último sorteio ocorrido no dia 1º de agosto. E a vencedora foi Eni Soares Moraes, de Carmo do Paranaíba, que veio para a cidade e recebeu o prêmio de R$5.000. Olha, eu estava trabalhando e lá muito apertada, me ligaram, né? Que eu tinha ganhado. Aí falei, não, é mentira, deixa eu trabalhar.
Aí me ligaram de novo e tal. Falei, não, agora eu não posso atender. Não estava acreditando. A sorte sorriu para Eni Soares Moraes, que é moradora do bairro Parque do Taboão, em Carmo do Paranaíba, e sempre comprou o Triângulo da Sorte. A emoção de vencer foi tanta que ela estava sem palavras. A dica dela para os conterrâneos em Patos de Minas e Carmo do Paranaíba é a persistência. Gente, vamos comprar o bilhete, compra só comprando para ganhar. E a chance de ser premiado como a Eni está ainda maior no Triângulo da Sorte do Dia dos Pais. São R$700 mil em prêmios. No primeiro prêmio, serão sorteados R$10 mil. No segundo prêmio, mais R$10 mil. E no terceiro, mais R$10 mil. E no quarto prêmio, você tem a chance de levar uma casa no valor de R$500 mil e um Corolla Cross 0 km na garagem. As chances não acabam por aí. Os giros da sorte contarão ainda com 30 prêmios no valor de R$1.000 cada. Parabéns para a ganhadora, né? Daqui a pouco tem análise da notícia aqui no News. Macro-região Noroeste avança para a onda verde, né, do Minas Consciente. Secretário Estadual de Saúde diz que menores de 18 anos serão vacinados a partir do mês de setembro em Minas. E ainda vamos falar sobre os números da Covid-19 em Patos de Minas. A macro-região Noroeste, na qual está Patos de Minas, avançará para a onda verde do Plano Minas Consciente a partir do próximo sábado. A progressão para a fase mais flexível foi anunciada nesta quinta-feira pelo Comitê Extraordinário Covid-19, grupo de trabalho e acompanhamento da pandemia no governo do estado. Durante a coletiva para anunciar as reclassificações, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, falou sobre a incidência da variante Delta no estado, dos casos já registrados em Minas e sobre as medidas que estão sendo tomadas. São 4 casos confirmados de variante Delta, 1 em Juiz de Fora, 2 em Belo Horizonte e 1 em Virginópolis. E tem uma investigação não, né? São 4 confirmados. Não, nós estamos investigando os contatos. Então, todo contato ele é investigado, acompanhado e testado. Sobre a vacinação de pessoas com menos de 18 anos em Minas Gerais, o secretário afirmou que a programação é de que esta faixa etária já comece a ser imunizada no próximo mês. Exatamente como os nossos vizinhos, especialmente o Rio de Janeiro, a variante Delta já está quase a metade das amostras de estudo genômico, nós estamos reforçando em 9 macro-regiões a testagem genômica. Em parceria entre FUNED e o FMG, estamos fazendo 180 testes semanais de amostras de cada uma. Então, a macro-região Sudeste, Leste do Sul, a Sul, que são regiões muito próximas desses estados que vem predominando a variante Delta, que tem uma transferência de pessoas, né, uma movimentação de pessoas comum, serão as regiões com maior testagem. Então, a gente está aumentando o teste genômico e fazendo esse acompanhamento. Mas vale destacar que tanto a forma de se evitar a transmissão, como a forma de se evitar a doença, que a vacina não muda. Então é a mesma vacina válida, o uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos, são as mesmas formas de se combater o vírus. Então é importante o estudo genômico, mas o mais importante é que todos os cuidados sejam mantidos, porque é a mesma forma. A variante P1, que é a nossa variante Gama de Manaus, ela já é muito transmissível. A Delta também é mais transmissível. E o importante é que todos permaneçam com os cuidados. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia de hoje com a participação de Gui Boaventura, que divide tela comigo. Boa noite, Gui. E o que a gente pode entender aí dessa reclassificação e também dessas tomadas de decisões do Estado com relação à imunização e à variante Delta? Boa noite para você, Odair. Boa noite aí para o nosso telespectador. Olha, Odair, nós estamos sempre correndo atrás, né? É aquela história do cão que corre atrás da cauda. Para falar no popular, o cachorro que corre atrás do rabo, né? Nós estamos mais ou menos nesse movimento em relação à pandemia ainda. E aí, essas reclassificações, elas vão acontecendo, eu acho que inteligentemente, porque se não fizesse isso, nós temos que ir estudando a cada momento, a cada novo passo, para não perder terreno aí para a pandemia, para o coronavírus. Em relação a essa variante, é o que a gente tem falado aqui, a gente tem conversado muito, você também tem a mesma opinião. Tem que andar rápido com essa vacinação, né?
Porque se não andar rápido, nós não vamos ter uma faixa de corte nessa propagação do vírus, porque hoje é a variante Delta, amanhã vem uma outra e quem sabe que jeito vem essa outra variante aí. A única coisa que vai impedir que essa outra variante apareça mais agressiva, menos agressiva, mais transmissível ou menos transmissível, mais letal ou menos letal, a gente não sabe, não pode prever esse tipo de coisa, mas a única coisa que impede essa outra variante de aparecer é a vacinação, é cortar a propagação do vírus. Se deixar o vírus ir contaminando e andando do jeito que ele vem andando até hoje, porque a situação ainda não está totalmente controlada, nós não sabemos o que pode acontecer aí pela frente. Essa variante vai chegar, a contaminação pode ser pior, ela pode ser mais letal, ninguém sabe. Então nós temos que fazer isso mesmo. Vacinar, todo mundo ir vacinar, se precaver para ir diminuindo o espaço de contaminação pelo vírus, porque não há outro caminho. A gente está falando isso todo dia. Toda hora a gente fala sobre esse assunto aí e as conclusões são as mesmas. As conclusões que nós vemos nas falas, nas declarações dos especialistas, é só essa. Tem que vacinar para parar a transmissão do vírus. Se não parar a transmissão do vírus, ele vai continuar progredindo, ele vai continuar mutando, como tem feito até agora. Essa Delta já deve ser, sei lá quantas mutações que já teve o vírus. Essa é a mais perigosa delas. E se partir dela uma outra mutação, sabe-se lá o que vem aí? Vamos dar uma olhadinha no mapa, Gui, vou pedir o Luiz para colocar na tela. Há bastante tempo que a gente não via aí o mapa de Minas com muitas áreas verdes, né? A microrregião, até o início dessa edição, não tinha ainda sido ali reclassificada, Gui, mas nós temos aí a Noroeste, que é a nossa macrorregião em verde. Provavelmente o município seguirá a menos restritiva, que é a verde da macrorregião, né? Aí tem alguns interesses envolvidos nessa questão aí da definição da onda verde, amarela ou vermelha também. Nós estamos esverdeando aí o mapa do estado de Minas Gerais, porque nós temos alguns interesses a cumprir também, né, Daí? Temos que voltar às aulas, nós temos que fazer... estamos aí à beira de um colapso econômico nesse país, a gente sabe disso, a coisa não está fácil, tanto é que nós já tivemos aí a taxa Selic essa semana subindo mais um ponto percentual, todo mundo de olho na inflação que sobe desvairadamente. Você passou uma matéria aí há poucos instantes a respeito do preço da carne. É a carne subindo, é o frango subindo, é o ovo subindo, é a ração subindo, é o milho que vale um absurdo, é a soja que está na estratosfera, é o que aconteceu com o café do Brasil e a previsão é de dentro de pouco tempo a saca está valendo ou já está sendo negociada no mercado futuro a R$ 1.400. Sabe, isso tudo preocupa o Brasil nesse momento. Então, é preciso fazer esse país andar, é preciso fazer esse país voltar a produzir, voltar a consumir, voltar a economia girar. O que não pode esquecer é do protocolo em relação à pandemia. Isso porque, se a gente perder a mão da situação, não vai adiantar. Se a gente perder a mão da situação, nós vamos ter que recuar. E se recuar num momento desse, nesse momento econômico que está vivendo o país, é muito perigoso. É muito perigoso porque a gente está andando no fio da navalha, no limite das coisas, né? Então, preço dos materiais da construção civil subindo todo dia, já está lá na estratosfera, né? E agora a taxa Selic subindo. Isso aí é o Banco Central tentando dar uma freada na inflação e a expectativa é de que suba mais um ponto na próxima reunião do Copom. Então, tudo isso faz com que outros interesses influenciem para que a gente tenha aí essa volta para a onda verde. Agora, só isso não basta. É preciso ter um protocolo, é preciso ter orientação, é preciso do governo vir para
para as ruas, para falar com o povo, para convencer o povo a ajudar. E aí o convencimento é através da motivação. É preciso ter isso, é para isso que existem as campanhas, é para isso que existe essa movimentação em determinados setores, né? Porque se não motivar, o ser humano não vai. E aí é muito perigoso. Ao longo da pandemia, o Minas Consciente foi mudando muito nessa questão de classificação ou seja, quando a gente chega nesse ponto de verde, na prática, da verde para amarela, muda muito pouca coisa, né, Gui? Porque aí os protocolos, como você citou, vai mudar o quê? Distanciamento aí de mesas em estabelecimentos, quantidade de pessoas que podem ir a eventos. Não muda muita coisa na classificação em si, não. Verdade. E outra coisa, nós estamos acompanhando os números aí no dia a dia e esses números não são diferentes do que nós estávamos há 30, 40, 60, 90 dias atrás. É muito parecido, ou são muito parecidos esses números. Então, por isso é que me faz crer que o que ajudou nessa progressão aí para essa onda verde, porque tem um outro aspecto aí, Odair, que a gente precisa de entender, que é o aspecto psicológico. Não, agora a gente está na onda verde, a gente pode ir, eu posso ir na loja, eu posso comprar, eu posso voltar a trabalhar, eu posso voltar para a rua, eu posso voltar a tocar o meu negócio. Agora tem que motivar. E aí, esse é um dos sentidos dessa coisa aí. Mas é preciso ter uma motivação também para as pessoas não quebrarem simplesmente o protocolo, porque agora não tem mais perigo. O perigo está aí. Né? E nós, o povo brasileiro, nós não podemos perder a mão da situação. Nós não podemos perder o controle de novo. Nós não vamos suportar nem psicologicamente, nem economicamente, nem qualquer outra mente aí, nós não vamos suportar de novo uma terceira onda dessa aí, da pandemia, com tanta facilidade que nós suportamos essas duas não, viu? O secretário Fábio Bacchetti também, na fala dele hoje, prometeu aí já vacinar o pessoal abaixo dos 18 anos a partir de setembro, Gui. Será que o governo está otimista ou é isso mesmo? Vamos caminhar dessa maneira até chegar? Não, eu acho que o Brasil está caminhando já para terminar essa primeira vacinação em torno de outubro, novembro. Os mais otimistas dizem outubro, setembro, outubro, mas a gente fica em torno de outubro, novembro para terminar a primeira vacinação. Só que o complemento dessa vacinação, para a pessoa se considerar que ela esteja razoavelmente bem imunizada, né, é depois do mês de dezembro. Então, é preciso ter esse cuidado aí para que a gente tenha um segundo semestre bom, a gente tenha um final de ano bom, inclusive para o mercado, e eu falo muito em relação ao mercado. E outra coisa, daí, eu tenho um termômetro que a gente precisa de observar. Eu olhando um site de anúncio de emprego, anúncio de mão de obra, hoje pela manhã, e estava até conversando com o Rodrigo Faria a respeito disso, a gente fazendo uma avaliação. Até há poucos dias, a gente abria esse mesmo site e via lá, oferece-se para, mão de obra sendo oferecida para isso, profissional se oferece. Hoje está exatamente o contrário, e você pode abrir para confirmar isso aí, que a palavra precisa-se está na cabeça de todos ou praticamente todos os textos de anúncio desse mesmo site. Isso quer dizer que a economia voltou a absorver a mão de obra. A oferta se transformou agora em procura. É claro que setores diferentes se movimentam aí, primeiro, no meio, depois, ou mais cedo, mais tarde, mas na realidade esse precisa-se está muito mais presente hoje na nossa vida, que é um indicativo, na minha opinião, um indicativo espetacular para nós. Certamente. Reação da economia. Gui, vamos girar o assunto, continuar ainda sobre pandemia e com o boletim de hoje, né, dos casos de Covid, colocando aí na tela, são 62 novos casos em relação a ontem,
33 referentes à semana passada, mas só divulgados hoje, né, pela Prefeitura. O restante ocorreu aí de 2 a 4 de agosto, né? Nenhum óbito foi registrado no boletim de hoje. Números da Covid aí na tela, Gui. Pois é, eu vou me permitir não falar desses números hoje, só conversar com você a respeito, porque foi constatado ontem e hoje, pela nossa produção, através da Iandra, e com a confirmação, inclusive, da Prefeitura, de que havia erros na divulgação desses números durante essa semana. Então, você comentar esses números subnotificados, falar deles, que a gente sabe que estão correndo atrás, tem uma defasagem do município para os números do Estado. Agora, ainda confirmando que tem alguma coisa errada, eu acho que isso é uma falta até de respeito com o nosso telespectador, né? E a gente divulga esses números aí, acreditando que estamos prestando um serviço para o nosso telespectador. E estão dando um número errado. Esses números não são nossos, não. Vale ressaltar que esses números são... declinou para a nossa produção ontem e hoje, de que esses números estariam errados. Então, se estão errados, quando a gente até aceita a subnotificação, a gente sabe que o número é um pouco maior, e a gente vai nesse embalo aí, porque você pelo menos tem um parâmetro. Agora, errado não tem jeito, viu, Daí? Também com relação aos números aí das ocupações hospitalares, a Prefeitura falou aí, né, hoje, com relação a isso, está falando aí disso, que continua aquela dificuldade, né, por problemas técnicos, o cálculo total da ocupação em leitos e clínicos de UTIs não foi possível, e colocou aí apenas os dados percentuais, aí, né, dos parciais, né, dessas ocupações, dessas ocupações em leitos clínicos e de UTIs públicos e privados, mas com esse déficit, com essa falta desses números exatos aí, que, segundo a Prefeitura, se deve a problemas técnicos, Gui. Eu até... Porque isso a gente faz na ponta do lápis, viu, Daí? Não gasta muito tempo, não. Porque se a gente morasse numa capital como São Paulo, nós estivéssemos aí no Rio de Janeiro com centenas de hospitais para contabilizar, isso poderia até trazer uma coisa. Mas vamos contar. Vera Cruz, 1, atual 2, o atual acho que nem recebe gente com Covid. Então, Vera Cruz, Imaculada, HNSF, qual é o outro? Por favor. Regional? O regional não é público. Você está colocando só os privados? Só os privados. Quantos tem? Quantos são? 3. É difícil pegar isso aqui, somar e fazer essa soma? Onde está a dificuldade de fazer isso aqui? Porque o sistema... Poxa, larga esse sistema para lá. 3 hospitais, faz uma continha na ponta do lápis e coloca. Eu acho isso... Até a explicação é uma falta de respeito. Vamos fazer uma parada rápida, então? A gente toma uma água, depois do intervalo, Câmara aceita denúncia de assédio contra Marquinhos das Bananas e abre processo que pode cassar o mandato do vereador. De volta com a análise da notícia, continua aqui dividindo tela com Gui Boaventura nessa noite de quinta-feira para a gente falar de mais assuntos. O Gui, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas será inaugurada neste sábado e contará com a presença do governador Romeu Zema. A gente tem até o convite, né, que a Prefeitura publicou aí, quando, segundo o município, o gestor do Estado participará do anúncio de investimentos para a unidade hospitalar. Cria aí uma expectativa, né? Além disso, Gui, a agenda do governador, a gente falou disso aqui essa semana, também confirmou que ele irá inaugurar a nova Superintendência Regional de Meio Ambiente, a SUPRAM, meu caro. Pois é, em relação à Santa Casa, parabéns, né? Estamos todos de parabéns, porque estamos socorrendo a população de 33 municípios em relação ao vácuo, né, a lacuna que será deixada aí pelo Hospital São Lucas, que será fechado. Esse hospital fecha, né, deve estar aí na iminência de
terminar logo o seu atendimento, fechar suas portas, conforme anunciou o seu proprietário. E a Santa Casa vem substituir isso. Vai demorar um tempo ainda a Santa Casa conseguir absorver toda a demanda que era absorvida pelo Hospital São Lucas. Nós vamos sofrer um pouco ainda a respeito disso, em relação ao atendimento. Até mesmo porque o número de leitos é menor, as instalações ainda são mais acanhadas, não tem como fisicamente a Santa Casa absorver essa demanda do Hospital São Lucas. Um pouquinho de paciência logo ali na frente, com a competência do Unipam, porque tudo isso que está acontecendo aí está tendo o respaldo de uma entidade muito crível, né? Que é o Unipam, que é a FEPAM. Então, eu acredito que pelo que já fez, pelo que já demonstrou, em 100% de suas atitudes, o Unipam dá conta daquilo que promete. Então, eu acredito que logo, logo, o Unipam estará dando suporte para o crescimento dessa Santa Casa e ela possa, aí, entre 1 ano e meio, 2, estar absorvendo a atual demanda que é absorvida pelo Hospital São Lucas. E aí nós vamos continuar carecendo, é hora de continuar com o pires na mão, pedindo inclusive para o governador ajuda para a gente fazer aqui o hospital municipal, que vai desafogar inclusive os hospitais estaduais, como é o caso do Agarrad e agora o caso da Santa Casa, que vai atender no mesmo nível do hospital regional. Havia uma dúvida se o governador viria ou não para a inauguração da Supran, né? Mas ele virá sim, já foi confirmado em agenda, viu? Tomara que ele venha aqui, tomara que ele bata palmas para o doutor Eli, né? Que foi quem lutou, que foi quem não esmoreceu na demanda de trazer a Supran para Patos de Minas, né? Brigou muito, eu sou testemunha disso, brigou muito. E o governador não queria. Eu quero ver como é que vai estar o jeito dele, o semblante dele, cortando a fita de inauguração da Supran, e vamos ver se ele vai pedir palmas para ele, porque ele não merece. Vamos mudar de assunto. Na reunião da Câmara Municipal de Patos de Minas desta quinta-feira, os vereadores aceitaram por unanimidade a denúncia de assédio sexual feita por uma assessora parlamentar contra o vereador Marquinhos das Bananas. A denúncia por assédio sexual protocolada pela assessora parlamentar contra o vereador Marcos Antônio Rodrigues, o Marquinhos das Bananas, foi aceita na Câmara por unanimidade pelos vereadores presentes. O presidente da Câmara e o próprio denunciado não participaram da votação e apenas um vereador não estava presente na reunião. Com tristeza recebemos essa denúncia, mas cabe a nós, recebendo a denúncia, apurarmos os fatos, respeitarmos as partes e darmos o amplo direito de defesa ao vereador e a outra parte também que ela possa apresentar as provas a qual ela alega ter sido assediada. Aceito o recebimento da denúncia, foi realizado um sorteio do nome de 3 vereadores que farão parte da comissão processante. Os sorteados foram o vereador Mauri Sérgio Rodrigues, o Mauri da JL, o vereador José Eustáquio de Faria Júnior e o vereador João Batista Gonçalves, o Cabo Batista. O vereador José Carlos da Silva, o Carlito, chegou a ser sorteado, mas renunciou por ter parentesco com um dos envolvidos. A comissão processante deve agora apresentar o presidente e o relator da comissão. Em seguida, tem 5 dias para notificar o denunciado, e este terá até 10 dias para apresentar defesa prévia, podendo incluir até 10 testemunhas. Os vereadores têm até 90 dias para concluir o julgamento. Acredito sim que os vereadores, os 3 escolhidos, como qualquer outro que fosse escolhido, vai trabalhar de maneira séria, não olhando uma parte ou outra, mas sim a elucidação do caso e no final dos 90 dias poder nos apresentar um relatório que seja realmente a verdade. Durante a reunião, o vereador Marquinhos das Bananas chegou a interromper a fala e pareceu exaltado com a denúncia.
Meu gabinete estava virando brincadeira. Mas foi interrompido pelos advogados, que informaram que somente quando notificados oficialmente da denúncia vão se manifestar. Havendo a notificação, a defesa vai manifestar. Pronto. Ao final, apresentado o relatório, será feita nova reunião especial para votar pelo arquivamento do processo ou a cassação do vereador. O Gui, portanto, nós temos aí uma aceitação por parte da Câmara desta denúncia, né? E a gente não teria dúvida que seria aceita, né? Até porque precisa ser verificado. Isso já está sendo ali verificado pela Polícia Civil, né? Está sendo investigado. E a Câmara também, com o seu papel, não poderia tomar outra decisão, senão também fazer ali os levantamentos, fazer ali os seus inquéritos, né? Fazer ali a sua comissão para poder analisar, dentro de uma comissão processante, se cometeu ou não irregularidades do vereador. Né? Eu tenho muito cuidado com isso e até fico pensando aqui na questão do pré-julgamento. Eu já vi aí em alguns locais aí já algum pré-julgamento, sabe? E até manchetes que dizem que abriu processo de cassação do vereador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa denúncia foi aceita pelo plenário, o plenário devolve para a mesa da Câmara, que abre, que intitula uma comissão de investigação, que vai abrir, a gente falando no jargão policial, seria o delegado, o escrivão e o investigador, são 3 elementos, para abrir o inquérito, para instaurar o inquérito, para apurar os fatos e convocar provas, né? Buscar provas. E a partir daí é que pode ser oferecida realmente uma denúncia de abertura de um processo de julgamento pelo plenário e uma possível cassação do vereador. Então vamos devagar com o andor, né? Porque nesse caso pode aparecer aí fatos novos, e se aparecer fatos novos, fica o dito pelo não dito, e aí um julgamento prévio disso aí a gente pode cometer alguma injustiça. Mas eu acho que o procedimento que tinha que ter sido feito é esse mesmo. A Câmara está certinha, abriu aí o plenário, está certinho, abriu a investigação, instaurou uma comissão de investigação para levantar todos esses dados, dando aí o amplo direito de defesa ao vereador, que se tiver cometido realmente esses atos, precisa ser punido pelos seus pares, punido pela sociedade e punido pela justiça. Né? Isso aí já está encaminhado, agora deixa o barco correr para a gente ver o que vai acontecer. Agora, quando o presidente fala que recebeu essa denúncia com tristeza, recebe com vergonha. Eu olho para a Câmara hoje e me sinto envergonhado com esse tipo de coisa que tem ocorrido na Câmara Municipal de Patos de Minas. Nós temos, com essa Câmara instalada aí, Odair, nós temos aí 7 meses, já tivemos uma denúncia por homofobia, né, por racismo, a denúncia de racismo. Nós já tivemos uma denúncia de um vereador que, de acordo com a denúncia, se apropriou de dinheiro público e foi participar de manifestação política em Brasília, que é o caso do vereador José Luiz, e que nada foi explicado ainda, que nada foi nem acolhido pela Câmara, não foi nem verificado pela Câmara, ainda uma vergonha esse tanto de tempo, e o vereador continua sendo prejulgado ou sendo julgado pela opinião pública. É preciso resolver. E agora uma denúncia de assédio sexual. Em apenas 7 meses. 7 meses de mandato, 7 meses de pleito. Né? Nós já temos esses 3. O que mais que vem pela frente? O que mais que pode vir pela frente aí em relação à Câmara Municipal de Patos de Minas? Senhor presidente, é uma vergonha. Isso não é só uma tristeza, é também uma vergonha. A gente saber que quem legisla, que nós saber que quem fiscaliza tem o poder de fiscalizar, de falar, de falar em nome do povo,
está aí sendo julgado pela sociedade por esse tipo de fato, por esse tipo de procedimento, por esse tipo de assunto. Para a Câmara para resolver um assunto de assédio sexual, sabe? E aí, com esse tanto de denúncia, a prestação de contas que não vem, ninguém se explica nada, sabe? Uma vergonhosa prestação simples de conta. Na época que você viajava, para qualquer empresa que você viajava, você já viajou transmitindo, fazendo transmissões e etc. Tinha que prestar conta, uma prestação de contas simples. Como é que você prestava a conta simples? Pegava o dinheiro na empresa, viajava, pegava a nota fiscal do que você gastou, chegava e prestava contas. Com a justificativa plausível, com a prova daquilo que você foi fazer lá, porque você foi lá e fez o que você estava predeterminado a fazer. Agora, a prestação de contas que eu tenho na minha gaveta, na TV, é um verdadeiro absurdo, é uma verdadeira, sabe, uma verdadeira falta de respeito, uma verdadeira falta de respeito para com a população, sabe? Mas não exige, mas a ética, né, me exija que eu faça uma prestação de conta com dignidade para o povo de Patos de Minas. Agora vem esse assunto de assédio sexual, volto a repetir para você. Me sinto envergonhado da nossa Câmara, fico com vergonha do que está acontecendo hoje em Patos de Minas, porque, de verdade mesmo, eu nunca vi isso acontecer em nenhum dos poderes. Com essa frequência, da maneira com que está sendo acontecendo, nunca vi acontecer. É um fato, um primeiro semestre sui generis para um mandato de uma Câmara de Vereadores em Patos de Minas. Muito bem. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise de hoje, mas amanhã a gente volta a se encontrar. Estaremos aí. Grande abraço para você, obrigado, um abraço e boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Amanhã, às 19 horas, a gente tem novo encontro marcado aqui. Boa noite, obrigado pela companhia e até lá.